Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos canais. Acesse o nosso blog, aogentequefala.com.br, e nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados hoje, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento os nossos convidados de hoje, começando aqui pela minha esquerda, você que nos vê pelas imagens das redes sociais, o Procurador de Justiça aposentado, doutor Rolando... Ainda não? Quase. Ainda não tenho coragem. Não tem coragem. O Procurador de Justiça Rolando Luz, associado ao movimento do Ministério Público Democrático, MPD. Seja bem-vindo, doutor Rolando. Não aposentado. Boa tarde a todos, mais uma vez a todos os convidados, bem curto e rápido. Também conosco aqui à minha esquerda, a consultora especialista em coaching, Gisele Brandt. Seja bem-vinda, Gisele. Boa tarde a todos, é um prazer retornar a essa casa. Agora aqui à minha direita, o professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, criador da Anvisa. Seja bem-vindo mais uma vez, Gonçalo. Muito obrigado, boa tarde, vamos lá para o debate. Vamos lá. E fechando a mesa, o procurador do Estado, doutor Francisco Miné. Miné, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Obrigado, ouvintes da Rádio Trianon e da Rádio Universal. É um prazer estar compartilhando a mesa aqui com o Dr. Rolando, com a Gisele, com o professor Gonçalo. O prazer é todo nosso, sejam bem-vindos e vamos ao nosso primeiro tema de hoje, que é o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com indignação à postagem do vereador do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, de que, abre aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos, fecha aspas, para Carlos Bolsonaro. Integrantes da corte avaliaram que o discurso demonstra um desapreço pela democracia, atrapalha o funcionamento das instituições e só serve para criar ainda mais instabilidade para um governo que já tem uma série de dificuldades para lidar com na relação com os outros poderes. Miné, como é que você avalia esse episódio? Na verdade, os ministros não vieram exatamente a público, foram conversas ali entre eles, dentro do próprio Supremo, ninguém veio declaradamente dizer o que achou dessa, mas enfim, houve todo mundo rebateu, né? Bom, na verdade é o seguinte, todas as vezes que alguém fala alguma coisa que possa gerar um sentimento não democrático, né, existe uma reação imediata da sociedade como um todo na sua defesa, né? Porque hoje o Estado democrático de direito ele é uma conquista de toda a sociedade. Mas no caso em especial, e não quero aqui fazer a defesa do Carlos Bolsonaro, mas assim, ele tem a sua liberdade de expressão para manifestar-se sobre qualquer tema e sobre qualquer assunto. Gera um agravante o fato de ser filho do presidente. Isso é um problema, à medida que tudo aquilo que é vinculado acaba sendo associado a uma ideia de família, né? E isso é muito ruim, porque repercute de uma maneira negativa. Mas no caso em especial, eu andei pensando bastante sobre esse tema, e aqui faço uma consideração para que nós possamos refletir sobre. Primeiro é o seguinte, a democracia gera, sim, as suas dificuldades, não tenha dúvida, principalmente nos tempos de hoje, no mundo de hoje, que é um mundo rápido, um mundo líquido, onde as coisas acontecem com rapidez, necessitam de decisões avançadas e requerem uma modernização de todo o processo.
né? Quando se fala em democracia, se fala não apenas na figura da democratização da informação, mas da distribuição de responsabilidades, entre outras coisas mais, mas determinadas decisões elas têm que ser tomadas com rapidez, porque o mundo corre, né? As coisas estão acontecendo rapidamente. Então, eu acho que essa é uma reflexão bastante importante para a sociedade, para que imagine que há necessidade de modernizar o procedimento e o processo democrático para que as respostas para a sociedade sejam imediatas, porque nós estamos ficando para trás, tá? Tenho viajado, tenho visitado diversos países e nós estamos muito para trás. Então é muito importante que o processo legislativo seja mais rápido, que o processo decisório seja amplo, ou seja, que as coisas aconteçam com rapidez, porque a paciência tem se esgotado e nós estamos ficando para trás. Na esteira desta modernização do processo que o Miné destacou, procurador Rolando, porque no Brasil essa celeridade que a democracia precisa, ela não existe em relação a outras democracias? Bem, eu concordo com o doutor Miné. É o seguinte, democracia, creio que não é preciso voltar às suas origens para saber o que é, mas especificamente no Brasil tem-se colocado a democracia num enfoque bastante ditatorial, porque democracia aqui parece ser, né, ditadura de alguns poucos. Agora, eu concordo, se em si parece, mas no plano moral, a declaração do Carlos dizer isso, o que ele acabou dizendo, é tanto quanto ruim quanto os próprios ministros do Supremo. Agora, por exemplo, Lewandowski mandou prender alguém no avião de que ele não tem exercício do poder, mas o comandante dentro do avião seria o poder, ele renunciou e deixou ele mandar. A Polícia Federal não poderia prender também a pessoa, né, por ordem de quem não tem ordem. Agora, atrapalhar o funcionamento, quem manda investigar os outros, como o ministro Toffoli, não atrapalha por acaso, e tantos outros, Gilmar e assim por diante. Então, colocado como atitude, é deplorável ambos os lados. Agora, em si a democracia, se é que... Então, tanto um lado pode falar quanto o outro. A questão é pôr em argumentos o seu pensamento. Só que colocado nesse contexto que nós estamos apreciando, e nós vamos muito influenciados, me perdoe, sem querer ofender ninguém, pela mídia que desvirtua. Eles não colocam exatamente o contexto em que é feita essa declaração. Gisele, você pondera essa declaração do Carlos Bolsonaro, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos, considerando o que o Miné destacou aqui, dessa necessidade de modernização do processo, mais rapidez, mais celeridade, coisa que não encontramos aqui, e isso acontece em outras democracias. O que eu penso é o seguinte, se ele tivesse tirado a parte da frase por vias democráticas, esquece isso daí. A gente fala que a transformação do Brasil não acontecerá na velocidade que almejamos. É verdade. Agora, vamos lembrar que ele foi eleito por via democrática, o irmão dele foi eleito por via democrática e o pai dele foi eleito por via democrática. Quer dizer, não funciona, mas eles fazem parte do sistema? É isso? Então, essa é a minha questão. Eu acho que a gente tem que ir muito atrás de muita coisa, principalmente educação, porque eu acho que em cima da educação que a gente consegue transformação, e não falar, olha, se a via é de direita, a via é de esquerda, a via é ultra isso ou ultra aquilo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que foi um comentário infeliz, assim como o comentário do irmão dele, quanto a fechar o STF, não precisava nem do jipe, né? Era só de um cabo e de um soldado. E aquele teu negócio, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, sendo uma pessoa pública, representando pessoas, porque você está ali como alguém que está representando pessoas, e principalmente quando a sua família, né, está envolvida num momento onde eles são o poder.
Eles fazem a representação do poder vigente no país. E com falas assim, quem precisa de oposição? Gonçalo, considerando essa opinião da Gisele, para se eleger, a democracia vale, mas para governar, aí a democracia já não vale. O próprio Congresso já reagiu às tentativas do presidente Bolsonaro de legislar, de partir para os decretos, né? Eu acho que é tremendamente grave esse tipo de comportamento e afirmação. Eu convictamente acredito hoje que não existe um sistema de governo melhor do que a democracia. E eu discordo um pouco da questão da rapidez. Eu acho que ela é fruto do que nós brasileiros queremos e fazemos, e não fruto da vontade de algumas pessoas iluminadas. Então, nós temos que construir uma democracia mais adequada aos novos tempos, a esses tempos de velocidades muito grandes, em que nós temos muitos processos digitalizados que andam com uma velocidade, de fato, semelhante à velocidade digital. Mas essa construção é uma construção que a sociedade brasileira tem que construir. Não adianta a gente entregar isso para quem quer que seja, como aconteceu já no Brasil recentemente, de 20 anos de uma ditadura terrível. Eu vivi essa ditadura, muitos jovens que estão nos ouvindo hoje não viveram. Eu não acho que seria uma boa experiência para o Brasil viver uma ditadura novamente. Agora, que nós precisamos aperfeiçoar a nossa democracia, sem dúvida precisamos aperfeiçoar a democracia, mas não é através desse tipo de fala. Miné, do que depende a construção, o Gonçalo citou a sociedade, mas do que depende a construção de uma democracia mais dinâmica, mais célere, mais rápida, como você já falou aqui? Depende da racionalização dos procedimentos, né, de natureza democrática, do fortalecimento das instituições, né, na economicidade de todos os processos e da diminuição do tamanho de governo. Isso é fundamental, porque quanto mais burocrático possa ser... Começa pela diminuição do tamanho do governo. Diminuição do tamanho do governo. O governo precisa interferir menos, né, na vida do cidadão. Então, de todas as formas, há necessidade de respostas rápidas. Eu tive algumas experiências e contato com alguns países em que hoje nós já temos um judiciário não apenas ele totalmente informatizado, mas com decisões realizadas por inteligência artificial, ou seja, com um custo muito diminuto para a sociedade. Então, tudo isso gera um diferencial muito importante quando se imagina transações comerciais, relacionamentos com outras sociedades, entre outras coisas mais. Então, nós precisamos correr atrás. Então, quando se fala que a democracia pode ser um mal, que é o que ela atrasa, se comete um grave erro, porque é possível, através do processo democrático, saber para onde o país quer ir, mas após essa decisão tomada, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ir atrás, nós precisamos modernizar os processos, nós precisamos diminuir Congresso, nós precisamos diminuir as despesas, diminuir os custos, diminuir os impostos, e a sociedade precisa trabalhar muito mais do que trabalha hoje. Tá? Para que nós possamos ser produtivos, para que se possa imaginar uma distribuição de renda justa e que a sociedade possa prosperar como um todo. Os três poderes são harmônicos e independentes. Isso basta para esse processo ou não está sendo possível, por exemplo, quando a gente vê judicialização de política, politização da justiça? Pois na realidade, o que você fala, Mauro, é de uma falta de harmonia, né? Porque você tem interferência automática em situações em que o legislativo tenta inovar, tenta muitas vezes interferir nos costumes, e aí nós temos um divórcio entre o que quer a sociedade e o que necessariamente pretende os governantes. Então,
qual é o nosso fim geral? É bem comum, ou seja, é fundamental que a sociedade se organize, que ela participe dos procedimentos, que ela exija transparência, que ela cobre dos seus governantes, cobre do seu legislativo, cobre do seu judiciário, para que todo o Estado funcione. Passando para o nosso próximo tema, o rápido avanço do sarampo no Brasil fez soar o alarme para a importância da vacinação como o único meio de frear a doença. O país registrou mais de 3 mil casos nos últimos 90 dias, em 13 estados diferentes. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, o retorno de uma doença eliminável por vacina significa que todas as outras que estão eliminadas ou controladas têm risco de sua reintrodução ou o aumento de casos. Gonçalo, a saúde pública está conseguindo identificar os motivos da baixa vacinação ou da baixa adesão à vacinação? Eu acho que aí são dois elementos fundamentais. Por um lado, com certeza existe a inação do Estado, né? Falando em Estado mínimo, este aqui é um exemplo da inação do Estado. O Estado deixou de cumprir o seu papel de informar a sociedade da importância do processo de vacinação, né? Nós estamos vivendo também, simultaneamente agora, um aumento muito grande do número de casos de dengue. De novo, a ausência da presença do Estado na informação que deve ser levada à população e também na vigilância dos focos de mosquito. O outro componente é o componente do indivíduo. Os pais tomaram a decisão de não levar os filhos à vacinação. E essa função, não levar os filhos à vacinação, se deu também por um outro lapso da ação do Estado, que é através da divulgação de notícias falsas. A notícia de que a vacina pode estar associada a casos de autismo, que percorre as redes sociais, e não foi adequadamente combatida essa mentira sobre o fato da vacina poder ter algum tipo de consequência ruim para a saúde das pessoas. Vacina só faz bem. Não existe efeito colateral em vacina. As vacinas, para serem aprovadas, como elas são dadas em gente ígida, o cuidado ao registrar e colocar à disposição da sociedade uma vacina é terrível, para que não haja possibilidade de você provocar doença onde não existe doença, porque as pessoas que tomam vacina estão com a saúde em dia. Então, as vacinas são uma preocupação muito grande no mundo todo, no registro de vacinas, para que elas sejam muito positivas e gerem apenas o que deve gerar, a geração de anticorpos contra a doença, quando a doença entra no nosso organismo. Então, pais acreditaram nessas notícias falsas, mas essas notícias falsas não foram adequadamente combatidas também no nosso caso. Não houve falta de vacina. O que houve foi falta de disposição do Estado com a máquina que leva as pessoas a levarem seus filhos a vacinar, e essa questão das notícias falsas e a disposição de alguns pais acreditarem na possibilidade de uma vacina produzir doença. O primeiro aspecto que o senhor levantou, a questão da inação. O Estado está pondo a mão onde não deveria e tirando a mão de onde deveria, por exemplo, neste caso, da falta de combate às notícias falsas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que aí existe um problema de comunicação. É lógico que numa sociedade tão dinâmica quanto a que nós estamos vivendo hoje em dia, essa questão da comunicação é algo que nós temos que reaprender como fazer, né? Nós achávamos que nós sabíamos tudo de marketing e, de repente, nós tivemos uma eleição que foi feita à margem do marketing. Nós estamos tendo um conjunto de informações circulando na sociedade de uma forma diferente do que nós eventualmente conhecíamos, né? A ideia de aldeia global do McLuhan tem que ser revisitada. Nós temos uma situação muito diferente hoje, nós não temos instrumentos adequados para trabalhar com isso. Então, essa é uma preocupação real, não só no caso de coisas tão importantes quanto a vacinação, mas também na difusão de informações pela sociedade como um todo. Gisele, o que é que te parece essa questão? O Estado consegue identificar, a mesma pergunta, o motivo dessa baixa adesão
a vacinação. Eu concordo com o doutor Vecina, e eu fico me questionando uma coisa, que é as escolas hoje, de qualquer nível, inclusive se é do Estado, se é federal, se é municipal, se é particular, e para qual faixa etária, solicitam a carteira de vacinação nas suas matrículas? Eu acho que isso é fundamental. Seu filho não foi vacinado, me diz o motivo. Ele teve BCG-IT, ele teve uma super complicação, ele teve... Ok, você tem um motivo e um atestado médico para isso. Agora, falar, porque pode vir a causar alguma coisa, não é justificativa. Eu acho que para linkar uma coisa importante, que é a educação, você tem que linkar a saúde. Então, assim, na minha visão, isso eu acho que é um projeto que deveria estar sendo fomentado em todos os lugares, é o seguinte: seu filho vai para alguma escola, não importa qual, não importa se é creche, não importa. Ele tem que estar com a carteirinha de vacinação em dia, senão ele não consegue matrícula. Ele coloca em risco as outras crianças. Ele coloca em risco a população, né? Porque vai para as crianças passam para os pais, para os avós, para os tios, e assim vai indo. Então, por que não vincular a matrícula à carteirinha de vacinação? Assim como se faz nas viagens, né? Os consulados exigem determinados tipos de vacina. Não, mas aqui eu acho que tem que ser todas. Não tem essa Sim, coisa claro. Sabe, hoje a gente tem aí a campanha de vacinação do HPV, que ninguém fala dos meninos para vacinarem. Tem que vacinar também. Tem que vacinar os meninos também. Mas ninguém fala, só falam das meninas. Então, sabe, cadê a vacinação? Cadê um comprovante de vacinação para você garantir que você vai ter essa população sadia? Doutor Rolando, o que está acontecendo com a sociedade em relação às redes sociais que acredita nesse tipo de notícia falsa, de supostos males causados pela vacinação, e a sociedade não vai à informação correta, dos órgãos corretos? Eu quero complementar ao que a Gisela acabou de dizer o seguinte: essa proposta de, na matrícula, exigir é louvável, só que precisa um complemento. Você não pode, não impedir a criança. Coitada da criança, é a atitude dos pais. Então, é dos cidadãos. Se ele não apresentar, o menino vai ficar sem aula nem nada. O que precisa, talvez, é louvável essa ideia de obter matrícula, haver complementação. E aí entram os órgãos do governo. Os órgãos do governo, seja no nível municipal, estadual ou federal, todo mundo parece que sentado num lugar, estão mais interessados no cargo, aparecer, do que efetivamente dar ajuda e auxílio, fazer funcionar, efetivar o seu cargo. Não ficar falando de política. Política deixa por os políticos, que já tem bastante assunto para falar. Agora, apenar a criança, deixar ele, nem que não frequente um dia... Mas apenar os responsáveis, apenar os Exatamente. pais. Mas no momento em que você impedir ele de matricular, ele não entra na escola. Não entra na escola, um dia de ausência é muito. Pode até criar uma trauma. Poderia que nessas matrículas, talvez, a Secretaria de Saúde e tal, colocar paralelamente, não tem, vai lá, faz e volta aqui. Aí sim. Então, se quiser, é contra os adultos, mas não contra a criança. Eu, sinceramente, de uma maneira geral, criança está em curso de aprendizado. Eu defendo bastante as crianças. As crianças mal criadas mesmo são frutos dos ensinos dos pais ou responsáveis, não dela. Porque a criança sempre quer explorar coisa nova, sempre tem perguntas, sempre querem. Então, os adultos que têm essa missão de cuidar das crianças têm que ter uma mente muito mais aberta. Aí volta ao problema da democracia. Traz para cá um instituto belíssimo, não sabe usar, e incrementa com outras coisas que as pessoas acham. Então, tem que ser um combate... Como o doutor falou aqui, vacina, se não for para prevenir, no mínimo é para combater, mas combater o efeito e futuramente, como é que a cautela.
Então, tem que ser uma combate. Então, tudo isso, na verdade, recai nas instituições públicas, que devem tomar atitude, com a ajuda, claro, dos cidadãos. Quando na eleição tem mais de 9 milhões que vão viajar, não querem eleger. Como querem que participe da democracia? Não participa, não importa que lado você esteja. E, né, para a gente não falar aqui sobre de quem é a culpa, enfim, o que está acontecendo, enfim, como é que a gente muda, como é que vira a mesa desse cenário? Pois é, na minha opinião, na minha modesta opinião, muda da seguinte maneira, né? Mudando a maneira de pensar, a forma ética de existir, né? De substituir o problema deles, né, pelo problema nosso, né? Então, quando nós imaginamos, quando a Gisele colocou aqui da responsabilidade dos pais em relação a essa questão, é algo que ela envolve não só os pais, envolve o governo, envolve a sociedade, a associação de pais e mestres, envolve uma série de pessoas, envolve pessoas cuja ética importa e que pode repercutir na sociedade e que pode desmentir as falsas notícias, entre outras coisas mais. Eu até aqui, ouvindo o professor Gonçalo, eu lembrei de uma infração ética gravíssima que poucos tomaram conhecimento, que foi a captura do Bin Laden. Poucas pessoas sabem que todo o sistema de captura e identificação do Bin Laden, ele se deu através de uma pseudo-vacinação. Uma pseudo-vacinação, tá? que foi informada e que tinha por objetivo colher exame de DNA para identificar o Bin Laden. E com isso traiu-se uma ideia essencial, que era a importância da própria vacina. E gerou uma desconfiança muito séria, né? que hoje possivelmente no Afeganistão, muitos não tomarão vacina por conta de uma situação como essa. Então nós temos um problema de ética muito séria. Então o ser humano precisa ter isso como fundamental, ou seja, para desmentir aquilo que é mentira, para possibilitar a saúde para todos. Passando aqui para o nosso próximo tópico, mas antes disso, vou dar um recado para você que nos acompanha. Olha, gente, o programa A Gente que Fala tem uma novidade que vai te deixar ainda mais informado sobre os assuntos que te interessam. Nós estamos lançando o Gente que Pode, é o nosso podcast. Como o próprio nome diz, com o Gente que Pode, você pode ter a versatilidade e a liberdade para se aprofundar nas questões importantes do dia a dia, e o Gente que Pode te permite escutar seus temas prediletos na hora que você quiser, onde estiver, caminhando, dirigindo, no transporte público, em casa, na academia. Basta usar um smartphone, um tablet ou um computador. Os conteúdos do Gente que Pode estão disponíveis no nosso blog. Vá lá, é o gentequefala.com.br. Clique, ouça, saia contando essa novidade para todo mundo. Agora sim, o nosso próximo tema. O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou o recorde da violência sexual em 2018. Foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil, maior número da história. A maioria das vítimas, 53,8%, meninas de até 13 anos. Segundo a estatística, 4 meninas até essa idade são estupradas por hora em um país que registra, em média, 180 estupros por dia. Para piorar a situação, os dados só incluem os casos que não são denunciados. Gisele, estamos perdendo essa luta contra a violência sexual? A gente já ganhou essa luta antes? Se a gente está perdendo, perdendo mais do que já se perdeu. Veja, os dados são absolutamente alarmantes, porque somente 7,5%, não chegam a 10% das vítimas notificam isso daí. E muitas não notificam por retaliação do agressor. Normalmente o agressor é alguém da família ou próximo da família. Receio de julgamento pela família e descrédito dos familiares ou do poder público. Quer dizer, sabe, é uma coisa assim absurda. Agora, desta faixa toda de 53,8%, a gente tem uma divisão que, para mim, me preocupou. Quanto mais eu lia, mais preocupada eu ficava, que é assim, crianças de 0 a 4 anos são 9%. É muita coisa. 0 a 4 anos. Meninos e meninas. É absurdo isso. Eu não estou dizendo que os outros não sejam,
Gente, quer dizer, a mente doentia não tem limite, né? É impressionante uma coisa dessa. De 5 a 9 anos, 17,9%, 10 a 13 anos, 26,9%, e entre 14 e 15 anos, 11,2%. Então, pegando uma população de 0 a 15 anos, a gente tem 65% dos casos. Para mim, assim, o absurdo dos absurdos. Eu acho que a gente não ganhou essa luta. Eu acho que nós também não estamos perdendo. Eu não sei, pelo fato de não serem tantas pessoas que notificam, isso, para mim, já me preocupa muito. Não só como mulher, não só como avó e assim por diante, mas me preocupa em termos de sociedade. Quer dizer, está sendo tudo colocado ainda embaixo do tapete. Ninguém vê, ninguém comenta. É como se não existisse. Isso é uma coisa super preocupante. É bom lembrar que a cada 4 casos, 3 são em casa. São com a família. Eu acho que não se trata de falar de ganhar ou vencer. Na verdade, nós estamos conhecendo um fato que sempre existiu e, infelizmente, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Nós temos que acordar para um novo tempo, um novo momento, um novo jeito de olhar para a violência sexual. Que a gente olha para as crianças como se elas fossem propriedade dos adultos. As crianças não podem ser consideradas propriedade dos adultos, da mesma maneira que as mulheres não são propriedade dos homens. É um novo jeito de olhar para isso. Precisa de uma nova ética, como eu já disse aqui. Não tem saída para isso. Se nós não conseguimos entender isso de forma diferente, bater numa criança, até hoje, pela maior parte da população brasileira, é considerada uma forma de educar crianças. A criança não pode ser tocada, porque ela não é sua propriedade. Ela é um ser que está cumprindo um espaço dentro da construção da nova sociedade. Agora, isso exigirá de nós uma nova ética, uma nova posição do Estado, uma nova posição, porque esse é um problema de saúde pública, da saúde pública em relação aos casos que eventualmente chegam até a saúde pública. E não se trata de denunciar para punir. Essa é uma outra coisa errada. O agressor é tão doente quanto aquele que é agredido. O agressor tem que ser atendido também. Eu trabalhei um pouco com essa coisa da violência. Atender o agressor é fundamental, porque ele também é um ser humano que tem algum parafuso a menos e que tem que ser olhado e tratado. Então, nós estamos falando de um problema complexo, muito contemporâneo, muito do nosso tempo, e que nós não temos ainda instrumentos adequados para tratar. Mas temos que ter a consciência de que ele existe. Agora, esse agressor, em casa. Ele precisa ser denunciado, mas a partir do momento em que 3 dos 4 casos acontecem dentro de casa, a questão da dependência emocional em relação a esse agressor atrapalha tudo. Sim, mas aí tem que haver a informação na sociedade que, olha, isto está errado. Isto precisa ser tratado. Venha se tratar. Nós temos que criar um ambiente que leve as pessoas, inclusive os agressores, a perceber que são agressores. Uma parte deles se percebe como agressor, e isso é um motivo, inclusive, de outros problemas, como depressão, ansiedade, por parte do agressor. Ele não consegue se conter. É como o vício da bebida, é como o vício no cigarro, é mais um vício. Nós temos que olhar para isso como um problema de saúde e não de polícia. Miné, como seria uma campanha eficiente? O Estado brasileiro não é muito dado à realização de campanhas também, né? Eu acho que o Estado brasileiro é acostumado sempre a reinventar a roda, né? Ou seja, a descartar iniciativas produzidas, né? E produzir sempre outras novas, achando que descartando as anteriores, dá continuidade a alguma coisa. Eu acho que esse é o nosso maior pecado. Nós precisamos unir toda a sociedade, todos os órgãos de governo, nós precisamos conscientizar, precisamos melhorar a educação, precisa ter educação sexual séria nas escolas, nós precisamos ter integração com pais, com o governo, com Secretaria de Saúde,
com Secretaria de Segurança Pública, nós precisamos com mídia, é fundamental que se dê essa informação, e essa aqui é uma iniciativa, Mauro, à medida que você traz para a sociedade essa discussão, você está educando, você está fazendo o papel da mídia aqui, discutindo, informando e colocando a preocupação de todos. Então é fundamental que exista trabalho em conjunto, a sociedade precisa trabalhar em conjunto, não adianta, ninguém vai vencer essa batalha sozinho, não adianta, é como se fosse uma competição de revezamento, onde alguém lá na frente se deixa cair o bastão, ninguém ganha, né? Acaba sendo desclassificado. Então todo mundo precisa correr na mesma velocidade, precisa correr integrado, a coisa precisa funcionar para valer, e eu acho que o maior remédio para tudo isso chama-se informação, educação e informação. E a importância dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares são um instrumento fundamental para levar isso mais próximo possível da onde as pessoas estão cometendo esses crimes. Eu acho que não tem um lugar específico de onde estão cometendo isso. Daí acomete a qualquer classe social. É verdade. Não tem um lugar para falar, é ali. Hoje nós temos delegacias de polícia especializadas, nós temos órgãos do Ministério Público trabalhando com excelência em relação a investigando essas questões envolvendo pedofilia, envolvendo uma série de questões de natureza preventiva, mas fundamental é ações integradas. É fundamental que se integre essas ações, que a sociedade saiba o que está acontecendo, para que a gente possa mudar esse quadro, né? Eu acho que esse é fundamental. Eu não acredito, como o professor Juarez colocou, eu não acredito em situações de esterilização química, ou seja, medidas extremas, isso não resolve, tá? O que resolve é educação e intervenção da sociedade como um todo. Tá? Ou seja, governo, sociedade, organismos não governamentais, Ministério Público, Justiça, todo mundo. Tá? É nisso que eu acredito. E as próprias, desculpa, Sim. Mas eu acho que tem uma coisa aqui fundamental, que a gente está, de uma certa forma, falando muito no macro e pouco no micro, né? Dentro das casas, hoje em dia, das pessoas, quem conversa com seus filhos sobre isso? Quem conversa com seus sobrinhos, netos e assim por diante sobre isso? O que é permitido, o que não é permitido? Sabe, aquela coisa de, eu fui criada assim, estava na padaria com meus pais, veio um senhor e falou, nossa, que menininha engraçadinha, né? Porque não era bonita, era engraçadinha. Que menina engraçadinha, não sei o quê. Ela pode me dar um beijinho? Eu achava aquilo, eu de criança, aquilo me incomodava. Mas os pais permitiam. Então, peraí, se meu pai permite, então pode? Eu posso beijar estranho? Né? Quer dizer, é uma coisa mínima, é uma coisa boba. As famílias fecham os olhos para isso, no sentido de que, não, na minha família isso não acontece, só na família do vizinho. Fecha, eu acho que fecha. E tem uma outra coisa, é uma coisa tão que eu não sei lidar, como é que eu vou falar com? Se eu não sei lidar dentro de mim com uma coisa dessa, porque eu não aceito, porque para mim é monstruoso, é como se, sabe, é mais fácil eu viver com os olhos fechados. Procurador Rolando, quando a gente vê aquele caso que movimentou toda a justiça do Rio de Janeiro e o Supremo Tribunal Federal no final de semana em relação à decisão do prefeito Crivella, do recolhimento dos livros que tratavam de gênero na Bienal lá do Rio de Janeiro, dá para fazer uma relação entre esse caso e essa questão do abuso, da violência sexual contra crianças? O que estamos discutindo aqui são dados públicos, está tudo no anuário e tal. Então, é situação daqueles que nós sabemos publicados. Eu vou preferir deixar de lado essa discussão e entrar na discussão dos não denunciados. Então, eu sei que é uma problemática. Não é só, me perdoe falar, simplesmente um problema familiar, econômico, ou integração, ou de saúde, não. Tem que ser de ambos. Por quê? Eu lido bastante. Aqui fala, por exemplo, o que eu tenho aqui, não é? Fala de meninas. Então, olha para o menino. Numa sociedade, se ainda é machista, imagina um menino ser estuprado. Então,
A questão é dos não denunciados, muitos, às vezes o que eu falo, eu lido com esses problemas, mas não posso ir adiante, porque, digamos, as pessoas menos instruídas e menos abastadas, às vezes preferem fazer uma opção, para mim é condenável, mas não sou eu a querer fazer com que ela mude de pensamento, senão eu vou mostrar para ele esse caminho e isso aqui. Então, a questão é dos não denunciados que está o grande problema. Às vezes fala que não é problema de saúde, concordo, em parte, tem que desdobrar, tratar, não é? O agressor, ou pedófilo, e você sabe que tem 2 tipos de pedófilo nos estudos, o ativo e o passivo. Qual é a diferença? O ativo sai em caça de crianças, não é? O passivo é aquele que espera a oportunidade de a criança vir para o seu território e ataca. Então, esse estudo. E também, principalmente, a vítima chamada homem ou mulher, não é? Tem que ser lidado com muita delicadeza, sutileza, porque é um trauma muito difícil de tirar, não é? De curar e tal. Então, essa parte, sim, é uma parte, vamos dizer, entrar na parte de saúde, psicanálise e tudo mais, então preparar tudo isso. Agora, não podemos deixar de lado também essa parte da polícia de punir, mesmo que ele seja doente, não é? Eu não vou entrar na parte ideológica do Adélio, escolheu pelos advogados dizer que não, prefiro declarar insano. Aí é a ponderação sobre qual é a pena que eu fico melhor nesse contexto. Então, tudo isso é muito longo para discutir. O que, em principal, precisa é que os agentes públicos que estão sentados nos seus... não é questão de culpa, como não procuro culpa. O que eu procuro é tentativa de solucionar um problema. Não. Vamos aqui um tema aqui rapidinho para a gente entrar nas perguntas do público, do gente que fala. Olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o governador de São Paulo, João Dória, deve devolver as cartilhas sobre diversidade sexual para os alunos da rede pública em até 48 horas. A medida atendeu a uma ação popular movida contra uma ação popular movida contra a medida pelos professores de universidades públicas do estado de São Paulo, que alegaram que houve censura por parte do governo estadual. Minel, o governador Dória, ele infringiu dispositivos, ele feriu dispositivos estaduais e federais nesse ato dele? Eu entendo que não, e vou dizer por que não. Não apenas enquanto procurador de Estado, e nós responderemos a esse questionamento judicial, ainda a Procuradoria-Geral do Estado não foi notificada sobre essa questão pelo tribunal, mas, de qualquer forma, hoje, o governador, esclarecendo essa questão, fez até uma distinção entre esse tipo de atuação e ingerência, fazendo a comparação com o que teria feito o prefeito Crivella no Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos diante de situações completamente distintas, porque nós temos, no âmbito da política educacional da rede estadual de ensino, um formato, uma maneira de ensinar, cujo currículo não incorporava a figura da ideologia de gênero, que é a grande polêmica que acabou sendo gerada em função da inclusão nessas apostilas, né? Aqui eu posso falar um pouquinho sobre o meu posicionamento sobre ideologia de gênero, né? E distinguindo isso da figura do que seria homofobia, porque na realidade se está diante de um campo de pensamento onde se imagina que a definição da sexualidade se dá pela cultura e pela sociedade e não pela definição biológica. Essa é uma questão de expressão de pensamento, pode ser respeitada, mas eu não sou obrigado a concordar com isso e nem assim entender
que os meus filhos possam ser obrigados, né, a receber esse tipo de educação. Nós estamos diante de uma educação financiada pelo Estado, onde o Estado estabelece o tipo do currículo, a sociedade participa disso e participa quando vota no seu governante, que estabelece lá de que forma vai cumprir esse estabelecimento. Então, eu não vejo como censura, eu vejo como um ato de interferência, sim, de governo, legitimado pelos votos que recebeu e que pode, sim, estabelecer parâmetros de como quer que a educação assim se proceda. Agora, nada impede que os pais, no âmbito do seu lar, ou seja, no âmbito do lar, possa educar, ou possa ensinar, ou possa incentivar um pensamento diferente. Mas a sociedade deve ser responsável em relação a isso. Gisele, bem objetivamente, censura ou não? Posso passar? Pode passar. Eu ouvir os outros antes. Tá bom, Vecina. Eu não sou um profissional da área jurídica, mas como tudo aqui nesse país, todo mundo se manifesta, né? Eu acho que nos dois casos existe um problema jurídico, tanto no Marcelo Crivella quanto aqui no Dória, e eu acho que se o pensamento jurídico for um pensamento que olhe para uma visão teleológica da sociedade, ele acabará dizendo que houveram nos dois casos, uma posição juridicamente condenável, porque há sim um ato de censura, tanto do governador do estado, quanto do Marcelo Crivella. Acho que essas discussões são discussões que devem ganhar a sociedade. Parte do que nós discutimos anteriormente em relação à agressão sexual vem dessa nossa visão estreita do que é sexualidade. Nós temos que colocar a sexualidade para conversar em cima da mesa. Nós temos que conversar sobre os diferentes arranjos que existem em torno da sexualidade e não considerar que aqui existe doença. Existem manifestações que são manifestações normais do ser humano. Aquilo que não é normal não é o que eu acho que é normal, é aquilo que a fisiologia humana, que o conhecimento levou a gente a considerar como sendo algo normal. Agora, as pessoas têm que ter conhecimento disso, e é na escola. Procurador Rolando, bem rapidinho, para a gente conseguir fazer as perguntas do... Porque, na verdade, aqui a questão é jurídico e filosófico, não é só uma questão. Por exemplo, aqui, rede pública. Então, eu concordo com o procurador Minério, que é o seguinte, é um ato do governo, tanto quanto a própria ação. A ação foi movida sob uma ideologia. Então, e também aproveitou-se porque a lei permite que se entre com a ação. Então, duas coisas. Agora, rede pública e a rede privada. Alguém está falando, não pode interferir? É liberdade de expressão? Então, por que só na pública, que tem a maior parte da população, não pode e a privada pode? Então, quer dizer que tem dois tipos de direitos? Então, é preciso ampliar mais. Não é só direito, rede pública, rede privada. Então, do modo como foi colocado, está errado, já está errado essa temática. Gisele. Eu acho que tem duas coisas aí. Eu concordo com o doutor Vecina, nessa coisa de não podemos fechar os olhos, que é o que volta a toda essa questão de sexualidade, conversar sobre isso dentro de casa. A segunda coisa, eu fui atrás da página, eu li a página e eu falei, eu adoraria conversar isso na minha família. Não para falar, você tem a opção de. Foi mais para um aprendizado meu. Eu tenho que abrir a cabeça. Eu, como adulta, tenho que abrir a cabeça. O mundo está aí, esse é o mundo. E não é só nos humanos. A gente tem isso em toda a cadeia, né? Animal, vegetal, eu não sei, talvez até vegetal tenha, mas mineral, não sei. Agora, nos animais tem, a gente faz parte desse grupo. Então, não adianta a gente fechar os olhos. Segunda coisa que me chocou muito é que é uma página
dentro de uma cartilha que tem ciências, geografia, história, arte, língua portuguesa, língua estrangeira, educação física e matemática. Você tirou dos alunos 8 matérias por causa de uma página. Isso, para mim, eu acho que foi um ponto muito além desse governador. Bom, vamos lá. Perguntas do público bem rapidamente para a gente fazer todas. Gisele, já que você está falando, continue falando. A Valéria de Santos pergunta: os órgãos eleitorais brasileiros estão preparados para enfrentar os chamados bunkers de fake news? Alguém está preparado para fake news? Não, né? Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar algum. Ninguém está preparado. Eu acho que o que gera o confronto do fake news é você ter educação, é saber onde pesquisar as redes e assim por diante. Você tem informação atrás. Agora, a Gisele, que não é a nossa Gisele aqui, a Gisele de Diadema, pergunta para o procurador Rolando: o fato do novo PGR, Augusto Aras, não ter sido alguém indicado na lista tríplice, pode causar constrangimento no Ministério Público? Não, não causa. Tanto é que eu acho que é um grupo que é contra a indicação. Eu não conheço o Aras, não conheço ele está fora da lista, mas está dentro do mesmo modo como quando Michel Temer indicou Alexandre Moraes, quando os outros governadores indicaram os outros ministros supremos. Então, não é por isso que esse é um grupo que fica falando, né? Isso não está na lista tríplice, está na Constituição. Constituição não é só aquele grupo de procuradores da República, são todos os ministérios públicos dos estados e do ministério do... Eu, por exemplo, não é, posso não gostar dessa ou da anterior, e eles que encabeçam isso. A questão não está errado. Não está errado dentro da lei. Miné, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a sua opinião sobre a possível criação de um juiz de garantia que irá conduzir uma investigação, mas não será o mesmo que irá julgar. Pois é, isso já existe, né? Na verdade, é o artigo 15 do Código de Processo Penal. Então, já existe um juiz de garantia, né? Que, na verdade, deveria ter sido preservado quando da investigação na Operação Lava Jato. Então, nós tivemos aí o quê? Mas como nós estávamos tratando, né, nessas hipóteses de situações excepcionais de crime organizado, numa velocidade absoluta, com certeza alguns atropelos, a sociedade teve essa investigação, ela teve algumas nulidades, nós enfrentaremos em relação a isso. Agora, a questão a ser discutida é se tudo isso deve influenciar se os fins justificam os meios ou não, né? Então, esse é um ponto importante. Aqui no estado de São Paulo nós temos juiz de garantia, nós temos inclusive juízes que só tratam da investigação criminal, né? Que é o DIPO, que só faz esse tipo de coisa, controla, regula isso, auxilia, verifica as nulidades, entre outras coisas mais. Professor Gonçalo Vecina, a Daniela da Bela Vista pergunta: os medicamentos produzidos com ervas medicinais da Amazônia já são reconhecidos por sua eficiência? Bem objetivamente, professor. Bem objetivamente? Não. Estão a caminho. Toda a fitoterapia está a caminho. O Marcos de Pinheiros, procurador Rolando, quer saber que processo poderia ser utilizado para que a população tivesse pleno conhecimento de seus direitos. Eu sempre sustentei que deveria haver ONGs não governamentais e não quer ficar dependendo dos favores dos políticos para favorecer, para esclarecer todo o processo, tanto legal, quanto ideológico, quanto eleitoral, para o uso. Está faltando um órgão desse. Mostrar para o público exatamente o que nós estamos lidando, com quem nós estamos lidando, não é? Quais as regras que temos para lidar. Então, quando é que entra no público, quando é que entra na seara do privado? Embora não seja apropriado aqui, bem rapidinho, né? Por exemplo, quando se fala em rede pública, tudo é proibido pela lei. E no setor privado, todo mundo fecha a porta, não quer revelar o que acontece nas suas portas. Em parte tem razão, desde que se não torne público. 10 segundos para a sua despedida, procurador. Bom, eu agradeço muito e já proponho, eu sou uma figura bastante neutra em relação a temas. E eu não sou a favor de pró nem contra, eu sou neutro, é por isso que eu não sou popular.
Gisele Brant, a sua despedida. Eu agradeço muito a participação. Acho que todo programa eu aprendo um pouco, eu aprendo antes, porque eu tenho que estudar a pauta, e eu aprendo aqui, por isso que eu queria ouvir a opinião de todos antes de dar a minha. Eu acho que é um aprendizado estar aqui, é um aprendizado sempre, eu agradeço a presença. Procurador Rolando, o senhor não é popular, também não é populista, né? Também Tá no meio. Estou no meio. Professor Gonçalo Vecino. Bom, foi muito bom, foi um bom debate, temas importantíssimos. Talvez a gente tenha que retomar um dia desses essa questão dos fitoterápicos, porque ele exige um pouco mais de tempo para discuti-la, né? Tá bom. E agora o Miné, sua despedida. Obrigado, Mauro. Obrigado, ouvintes da Rádio Trianon e da Rádio Universal, dos colegas Rolando, Gisele, do Gonçalo. É sempre um prazer estar com vocês aqui. A gente sempre sai aqui aprendendo muito. Olha, gente, desculpe esse aperto no final, mas a hora passa. O agradecimento a todos em nome do programa Gente que Fala, o Procurador de Justiça Rolando Luz, Obrigado. Consultora especialista em coaching Gisele Brant, o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonçalo Vecina Neto, o Procurador do Estado, Francisco Miné. Hoje, vocês acompanharam gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Na mesa de som, Fabiano Souza, na direção técnica, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação, Pedro Schiavon, diretora de produção, Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Vá até o nosso blog, gentequefala.com.br, curta lá o Gente que Pode, que é o podcast do programa Gente que Fala. Muito obrigado pela audiência. Fique agora com o Caio Sorriso Show. Ele já está chegando para alegrar o seu início de tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.